professor Vitor Poliano na voz, tudo bem com vocês? Pega a visão, ó, mais uma aulinha aí do VP-Vest, aula 2, aula de equação do primeiro grau, fechou? Então vamos falar de equação do primeiro grau rapidinho, mas antes, queria pedir por favor para você se inscrever no canal, ativar o sininho, que isso me ajuda muito, muito mesmo, e também para você me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, fechou? E, além disso, o clube de membros do canal está aberto, então seja membro do canal Professor Vitor Porilo, beleza? E vamos que vamos para mais uma aulinha aí do VPVest. Fechou? Então vamos lá, gente. O que é equação, né? Vamos começar aí a equação do primeiro grau, mas antes vamos falar do que é equação. Gente, equação é a mesma coisa que igualdade. Então, na matemática, equação é assim, a gente pode definir não tão, como eu posso falar, não tão formalmente, né, informalmente, como tem um sinal de igual, certo? Então, equação tem sinal de igual. Então, muita gente acha que equação precisa ter o x. Isso não é verdade, tá? Por exemplo, 7 é igual a 3 mais 4. Isso é uma equação. Tudo bem? Ah, mas não tem x. Eu não falei que precisava ter x, certo? E isso aqui, por exemplo, x mais 7 é uma equação? Não, isso é uma expressão. Tudo bem? Equação tem que ter o sinal de igual. Beleza? Agora, essa parte da equação. Agora, do primeiro grau, aí a gente já muda, tá? Então, a equação do primeiro grau é o seguinte: equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau, gente, aí precisa o valor, né, o x elevado a 1 é o maior grau de x. Então ela é desse tipo aqui, ó, ax mais b igual a zero com a diferente de zero. Não precisa ser sempre assim, né? Que vai... A ideia é essa. Tudo bem? Então a equação de primeiro grau é isso. Mas antes da gente resolver, porque assim, gente, como eu falei, né? O VPVest, ele é uma lista, uma playlist aí no canal para você que vai fazer vestibular. Então, muito provavelmente você sabe resolver equações do primeiro grau, certo? Ah, passa, tá somando, passa para outro lado subtraindo, tá dividindo, passa para outro lado multiplicando. Essa parte eu acho que não tem problemas, né? Mas eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Então eu não vou aprofundar tanto nisso, mas eu queria mostrar algumas coisas para você. Então eu vou desenhar aqui. Eu desenhando já sabe como vai ficar, né? Mas a gente vai tentar fazer o máximo possível para que fique mais ou menos bom. Nem muito bom eu vou pedir. Só vou pedir mais ou menos bom. Isso daqui, gente, é mais ou menos uma balança antiga, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Cadê, meu Deus? Uma reta. Mais ou menos, tá, gente? Não vai, ah, não, a balança tá torta. É claro que tá, sou eu que tô fazendo aqui. Mas é mais ou menos uma balança, certo? Aquelas balanças antigas, de prato. Agora uma pergunta. Se eu fizer, se eu colocar, imagina que ela tá equilibrada, tá? Se eu colocar uma estrela azul desse lado, desequilibrou, né? O lado esquerdo tá mais pesado. O que eu tenho que fazer para equilibrar de novo? Ou eu tiro a estrela que eu coloquei, né? Obviamente. Ou eu coloco uma estrela azul do outro lado também. Beleza. Se eu coloco uma bolinha lilás desse lado, o que eu tenho que fazer para equilibrar do outro? Obviamente, colocar uma bolinha lilás. Então, tem algumas coisas que a gente fala na matemática, a gente esquece. Então, ó, um triângulo desse lado, o que eu tenho que fazer do outro lado para equilibrar? Colocar um triângulo igual, né? Então, o que acontece? Por que eu fiz isso, né? Que é o que a gente chama de princípio da igualdade. Tudo que você faz de um lado, você já ouviu essa frase, muito provavelmente, tudo que você faz de um lado da equação, você tem que fazer do outro. Por quê? Porque senão você desfaz a igualdade. Aí vira uma desigualdade. Tudo bem? Então, assim, ó, quando a gente fala, ah, eu vou somar 7 de um lado, então você tem que somar do outro, é isso. Tudo que eu faço de um lado, eu coloquei uma estrela. Para igualar, eu tenho que colocar a mesma estrela do outro lado.
Ah, coloquei uma bolinha, tenho que colocar a mesma bolinha do outro lado. Ah, eu coloquei um quadrado, eu tenho que colocar o mesmo quadrado do outro lado. Senão a desigualdade é desfeita. Então, e qual que é o nosso objetivo principal? Você sabe que é achar o valor de x, é isolar o x. Então, por exemplo, vamos colocar um exemplinho aqui, sei lá, bem besta, só para a gente entender. X mais 7 igual a 9. Ah, professor, isso aí é 2. Claro que é, mas vamos pensar. O que que eu faço? Professor, você pega o 7 e passa para o outro lado trocando de sinal. A resposta está certa, mas eu quero que você entenda o porquê que isso vale. Tem muita gente que não sabe o porquê que isso vale. Pelo princípio da balança, gente, princípio da igualdade, vamos chamar assim, tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é deixar o x sozinho. Se o meu objetivo é deixar o x sozinho, o que está me atrapalhando? O 7, não é o 9. O 9 já está do outro lado do igual. O que está me atrapalhando é o 7. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar sumir com esse 7 daqui. Como? X mais 7, né, que é o que estava, eu vou tirar 7. Por quê? Porque 7 menos 7 dá zero. Então, eu consegui fazer o que eu queria, que era tirar meu 7 daí. Só que tudo que eu faço de um lado, eu tenho que obrigatoriamente fazer do outro, pelo princípio da igualdade. E aí, isso daqui vai dar zero, né? Então vai ficar assim, ó, x é igual a 9 mais 7, menos 7. E aí dá a impressão pra gente que esse 7 passou pro outro lado trocando o sinal. Isso aqui vai dar 2, obviamente. Ah, professor, mas eu preciso fazer isso daí? Não, gente, não precisa. Você pode continuar falando, ah, vou passar para outro lado, passa dividindo, passa, você pode, mas você tem que entender o porquê que isso vale. Porque senão você vai começar a fazer as coisas dos dois lados sem perceber e vai fazer merda. Tudo bem? Então, você precisa entender isso. Por exemplo, ó, outro exemplo, vou fazer outro exemplo. Vou fazer aqui embaixo, ó. Cadê a caneta preta? Um exemplinho mais bestinha também. 3x igual a 9. Aí você fala, x igual a 3, professor. Claro que é, mas vamos lá. Mesma coisa. O meu objetivo é deixar o x sozinho. O que está atrapalhando o meu x de ficar sozinho? O 3. Só que ele está multiplicando. Então, o que, que eu vou fazer? Tudo que eu posso fazer de um lado, né, eu tenho que fazer do outro. Então, como que eu vou sumir com esse 3 daqui? Simples, eu vou dividir por 3. 3x sobre 3 é igual a 9. Só que se eu dividir por 3 desse lado, eu tenho que dividir por 3 do outro. E olha só que loucura. 3 dividido por 3 dá 1. Vai ficar x é igual a 9 sobre 3. E aí dá a impressão para gente que esse 3 que está aqui passa, que está multiplicando, né? Passa dividindo. Tudo bem? Então sempre vai passar com a operação inversa. Você pode falar isso? Ah, passa para o outro lado com a operação inversa? Sim. O troca o sinal eu não gosto muito, porque muita gente esquece e esse 3 que está multiplicando ele passa menos 3, a pessoa esquece, né? Então é troca de operação. Pode falar isso? Pode. Tá sempre certo? Sim. Por que que você está explicando isso então, professor? Para você não esquecer da onde vem isso. Porque tem muita gente que esquece. É um dos motivos de eu, aí é pessoal, tá? Não falar corta na minha aula. Porque o adolescente ele fica tão maluco que ele vai falar corta em cima, corta embaixo, não sei o quê, e ele nem sabe mais o que ele está cortando. Por exemplo, sei lá, 3x mais 7 dividido por 3x. Ele olha o 3x em cima e o 3x embaixo e ele acha que isso aqui pode ser feito. Isso daqui, meus amores, está muito errado, mas muito errado mesmo. Tudo bem? Beleza? Então, gente, a aula de equação é essa, porque não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer, não, é isso só, tá bom? É muito simples mesmo. Eu não vou ficar fazendo equações aqui, porque vocês sabem fazer. Devagarzinho, vai ter umas mais chato, umas mais tal, mas bem tranquilo. E aí, na próxima aula, eu vou fazer com vocês exercícios de equação do primeiro grau. Fechou? Então é isso, gente. Semana que vem a gente se vê aí com mais VP Vest. Grande beijo e aí, tchau.